Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Cultura na Mesa comigo. E hoje nós vamos conversar sobre a sexta semana do audiovisual em Roraima, que retorna com tudo agora. E quem vai falar e conversar com a gente sobre esse assunto, sobre a seda, né, que é assim definida, é o Manuel Rola, que é o produtor da Semana do Audiovisual. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado, Beatriz, por mais essa oportunidade de estar divulgando o audiovisual e a cultura roraimense. E falando sobre a Semana do Audiovisual, né? Já está na sexta edição, mas tem um hiato aí, tem uma história que foi pausada e agora está retornando. Conta um pouquinho, na verdade, o que é essa Semana do Audiovisual, para a galera já entender e para a gente situar também nosso ouvinte. Para entender, quem produz a Semana do Audiovisual, nacionalmente, é o Fora do Eixo. Fora do Eixo era um circuito de coletivos culturais que utilizavam a arte e cultura como meio transformador social. Aí o principal carro era a música, mas também tinha teatro, cinema, fotografia, design, várias áreas. E assim, isso acontecia, começou a surgir os primeiros eventos coletivos em 2005. Em 2009, acho que foi em 2009 que começou a seda. Em 2010 a gente fez a primeira edição em Boa Vista. A gente fez em 2010, 11, 12, 13 e 14, certo? Em 2013, e a gente fazia não só em Boa Vista, a gente fazia em vários municípios. Em 2013 e 2014, a gente fez a seda, eu não vou lembrar direitinho, mas acho que pelo menos em 6 municípios cada. Inclusive, a gente fez em 2013, acho que tipo assim, a gente pegava um ônibus em parceria com o Sesc e fazia, tipo, 2, 3 dias em cada cidade. Então a gente ia pra Caraima, depois descia, ficava 2 dias no Majari, depois ia, aí voltava pra Boa Vista, depois ia foi Bonfim, foi pra Rorainópolis, São João do Baliza, São Luís da Nauá. A gente fez, somando as edições, e também a gente fazia outros eventos que envolvia também audiovisual. Acho que a gente só não chegou com a seda em Normandia e Uramutã. Mas os outros municípios, a gente fez pelo menos uma edição em cada município da cidade, do estado. E como é que era esse impacto, né? Quando chegava com cinema, né? Ali, difundindo para o público local, para a criançada, para os moradores. O objetivo principal de cada evento, por exemplo, tinha a seda que era do audiovisual. O foco era o audiovisual, então, principalmente cinema e fotografia. Então, a gente sempre levava uma oficina de cinema para celular, certo? E uma oficina de fotografia. Só que é muito lúdico, porque era uma oficina tipo de 3 horas, 2 horas, até porque nosso público principal no interior eram crianças e jovens. Em 2013 a gente chegou a produzir pequenos curtas-metragens, que a gente exibiu depois desses curtas-metragens também. A gente até postou isso na internet, deve estar por aí, em algum canal nosso. Canal do Canoa deve estar por aí também esses filmes. Além disso, a gente levava oficina de música, oficina de desenho, oficina de grafite, oficina de stencil, de dança. A gente chegou a fazer oficina de forró. Por quê? Porque era uma coisa mais lúdica. A gente tentava contemplar o máximo possível de pessoas. Em Boa Vista, nas edições em Boa Vista, além das oficinas, a gente fazia as exibições, que a gente fazia no interior também, e fazia mesas redondas. A gente sempre trazia gente de fora do estado, que participava de palestras, participava também de oficinas, participava de bate-papo com os agentes do audiovisual local, certo? E entre 2010 e 2014 a gente fez 5 edições, que para mim foi um sucesso. A mostra de curta do Sesc aconteceu dentro da seda dessa Semana do Audiovisual durante alguns anos, certo? Era uma parceria que a gente fazia com o Sistema S, que era muito bom. E infelizmente de 2015 para frente aconteceram várias coisas, certo? O país mudou e teve a pandemia. E com a própria pandemia, a gente estava conversando antes, né, a gente teve acesso a alguns editais. Então a gente conseguiu ser contemplado ano passado para voltar a realizar a sexta Semana do Audiovisual. Ou seja, agora a semana ela tem recursos federais de incentivo à cultura. Pela primeira vez. A gente fez 5 edições sem recurso nenhum e essa agora a gente está fazendo com recursos, certo? A gente vai fazer também assim, uma programação bem vasta. Apesar de ser Semana do Audiovisual, ela não acontecia
antes em uma semana completa em cada lugar, mas se você somasse tudo, dava mais de uma semana. E essa desse ano, a sexta edição, a gente está fazendo em, digamos, num período corrido, e depois vai dar uma pausa, a gente vai exibir filmes na COP30, filme produzido aqui, a gente vai fazer exibições online, e depois volta para terminar em Boa Vista em janeiro e fevereiro do ano que vem. É bem longo. Ou seja, então me explica um pouquinho dessa programação desse ano. Como é que está o encaminhamento de todas essas datas, essas Para quem está ouvindo hoje, 12 de setembro, hoje é o último dia da curadoria. Então, os 3 curadores estão selecionando os filmes. E na segunda-feira, dia 14, a gente vai liberar os filmes. A ideia é selecionar... Não tem uma quantidade, mas é tempo. De 1h e 10 de filmes. Porque a gente percebeu que esse é o tempo que as pessoas costumam ficar interessadas. Certo? Por isso que a gente não... Então, nessa primeira etapa, que durou basicamente 2 semanas, de inscrição dos filmes e curadoria, quase 3 semanas, a gente já tinha feito parcerias com os municípios de Normandia e do Amajari, e também com a comunidade de Campo Alegre. Então, a gente vai fazer as exibições nesses locais, essa sessão... Que é na Serra do Tepequém, né? No Amajari vai ser na Serra do Tepequém. Ah, tá, sim. Em Normandia vai ser na Vila. A ideia era fazer no Lago do Caracaranã, mas infelizmente não vai ser dessa vez, certo? E em Campo Alegre, que fica a 50 quilômetros aqui, certo? Você pega a balsa ali. Ah, sim. Dentro da região mesmo, aqui dentro do rural. município de Boa Vista, na zona rural, a 50 quilômetros. Sim, certo? eu tava tentando lembrar onde é que era Campo Alegre, porque, inclusive, eu troco bastante nome, de Vista Alegre para Campos Novos. Chegando lá, eu tava falando outro nome, não, cara, é Campo Alegre. Então... eu faço mesmo, por isso que eu confundi agora. A gente confunde as coisas aqui. Campo Alegre, para quem vai ali pro... você pega a balsa e cruza o rio... A balsa do Passarão ali. Isso, a balsa do Passarão. Não vou falar o rio errado, mas eu acho que é o da Aricoeira ainda. Isso, perfeito. Passando a balsa, sei lá, 3 quilômetros você tá lá na vila. E a gente já fazia eventos lá antigamente. A gente fez alguns eventos em parceria com a prefeitura lá. Então essas idas para lá durarão 3 dias. Porque lá a gente vai na sexta-feira, pela manhã, cedinho, para chegar lá de manhã ainda e ter a aula teórica da oficina de cinema. Essa oficina vai ter 4 etapas. De manhã, a aula teórica. Na parte da tarde, da sexta-feira, a gente vai começar a gravar com os alunos. No sábado e no sábado de manhã e tarde, a gente vai gravar também, porque a gente vai produzir um curta-metragem com temática ambiental com os alunos da oficina. São jovens alunos. Esse curta, ele vai ter como se fosse 3 capítulos, 5 minutos de cada, que vão se conectar com um curta filmado. Na primeira etapa vai ser em Campo Alegre, depois vai ser no Tepequém e depois vai ser em Normandia. Esses cursos vão se conectar. A gente vai aproveitar o hiato. Isso vai ser no último final de semana de setembro, em Campo Alegre. Do dia 3, 4 e 5 de outubro no Tepequém. E no dia 10, 11 e 12 em Normandia. Nesse período do mês de outubro, a gente vai... Como é que fala? Desculpa. A gente vai produzir, vai finalizar os 3 curtas-metragens. E no dia 15 de novembro vai ter exibições online de filmes nacionais dentro de uma plataforma da Seda, que a gente vai estar liberando aqui. Entre o dia 10 e o dia 21 de novembro começa a COP. Lá na COP existe a Casa Ninja Amazônia. A mídia Ninja, da qual faço parte, é uma das produtoras da Seda Nacional. E a gente vai exibir lá na Casa Ninja Amazônia o documentário, esse documentário em 3 etapas lá. Já tem algumas pessoas confirmadas, vai ter gente de vários lugares do mundo que vão estar presentes nessa exibição. A gente não tem a data certinha, mas a gente vai com certeza divulgar. Provavelmente eu vou voltar aqui para falar sobre essa exibição. Sem dúvidas. Se eu puder estar lá, fica o pedido aí, tá? Para apoio, puder estar lá, porque é um momento incrível, Eu sou de Belém, certo? Eu moro aqui já há muito tempo, mas sou de Belém. E poder exibir cultura roraimense, filmes roraimenses, feitos por roraimenses, com temática ambiental. Eu sou professor de biologia, certo? E dentro do maior evento
que debate as questões ambientais, sustentabilidade certo? Também, né? Então, é muito importante, certo? Porque é você colocar quem vive o dia a dia da Amazônia, certo? Na frente, contando a sua própria história. Na cena, como a gente fala no cinema, né? Justamente, você não está por trás ou alguém contando a tua história. Se tem uma coisa que eu aprendi dentro da arte e cultura, que as pessoas até aplaudem quando alguém de fora vem e conta uma história legal. Mas você quer contar a sua história, entendeu? E é isso que a gente quer, aqui de Roraima e da Amazônia como um todo. Nossa, que bacana. Essa é a primeira parte da sexta. Eu vi que tem em janeiro do ano que vem programação também, né? Do dia 15 de novembro até o dia 26 de janeiro vão ter filmes nacionais exibidos na plataforma Seda Play. Depois a gente vai divulgar melhor isso aí. Então você vai poder acessar esses filmes. Os filmes selecionados para essa mostra, que está selecionando agora, eles vão estar em exibição também na Seda Play. Você não sabe o tempo ainda. Mas com certeza, na semana da Seda Boa Vista, que vai ser a última semana de janeiro, pegando o dia 1º de fevereiro, esses filmes vão estar na plataforma, certo? Na plataforma para quem não puder assistir. Tanto pessoas de fora do estado, quanto pessoas do estado que não podem participar da Seda Boa Vista, que vai ter 3 dias também. E na Seda Boa Vista, eu não posso confirmar ainda, mas eu quero muito confirmar. Vão ter 2 filmes nacionais aqui, certo? Um dos filmes está quase fechando, é um filme incrível, cotado, tá? Olha, isso eu posso falar, né? É um dos filmes que está sendo cotado para representar o Brasil no Oscar. Então, e não passou no cinema aqui, certo? E será uma grande oportunidade. E esses 2 filmes que vão vir para cá, a gente vai estar trazendo também, a gente vai trazer um representante do filme, ou diretor, diretora, ou um ator, ou uma atriz, ou um produtor, certo? Para falar sobre cinema, sobre o audiovisual, e a gente vai convidar também os agentes locais, porque não adianta só trazer. As pessoas de fora, elas têm que entender como é que funciona aqui e entender que aqui a gente tem gente da melhor qualidade, tão bom ou até melhor do que está fazendo fora daqui, certo? Isso aí, eu não tenho dúvida. A Nenhuma. Roraima tem mostrado isso há muito tempo. Você é um dos pioneiros, né, nessa defesa Como do exibidor, cinema. eu posso falar que sim. Isso que eu tô falando, na defesa do audiovisual aqui no estado, eu estava até conversando com o Manuel antes de iniciar a entrevista, que lá em 2014, acho que eu ainda estava no 2º ano de faculdade, mas já atuava na área de jornalismo e já gravava com ele, já entrevistava, falava sobre a Semana do Audiovisual. E agora, acho que 11 anos depois, a gente está aqui nessa mesa conversando sobre, no caso agora, a 6ª semana, falando sobre o audiovisual, que, enfim, se fortalece a cada dia mais aqui no estado, principalmente com as leis de incentivo à cultura, Paulo Gustavo, Aldir Blanc, que trouxeram recursos para o estado de Roraima. A gente tem muita produção agora, muita gente que talvez não imaginava trabalhar com cinema, mas viu nessa oportunidade um recurso para colocar uma ideia que estava no papel, tirar da gaveta e colocar em prática, colocar ali para ser gravada e exibida. E eu tenho acompanhado, está muito lindo assim, esse cenário local, e a Semana do Seda vem para realmente ser uma expositora de tudo isso. E eu queria que você, como alguém que entende, né, que está há muito mais tempo atuando, trabalhando, Manuel, falasse sobre esse impacto realmente do audiovisual aqui para o estado de Roraima, numa região que está no extremo norte do país. A gente, como você disse, tem grandes pessoas, até melhores roteiristas, produtores, em comparação ao cenário nacional também. Como é que você enxerga o impacto do cinema mesmo, de o que ele faz na vida de uma comunidade, de uma sociedade como um todo? Voltando para o que eu falei no começo, quando a gente formou o Coletivo Econômico Cultural, a gente foi fazer parte do Circuito Fora do Eixo, a ideia sempre foi utilizar a arte e a cultura como ferramentas transformadoras sociais das pessoas. E eu amo cinema. É a coisa que eu mais... Assim, amo mais cinema do que de música, apesar das pessoas me conhecerem como Manuel do Rock. Às vezes eu ficava até com raiva disso. Porque do cinema, do rock e da biologia. Me limitava muito, assim, o Manuel do Rock. Cara, chama pelo menos Manuel da música, porque pelo menos amplia. Mas gosto muito de música, eu sou professor, amo ser professor, certo? Mas o cinema talvez seja a coisa que eu mais tenho prazer. E uma das coisas que eu vejo com a arte, mas o cinema talvez seja que contemple melhor isso, é você conhecer histórias. Histórias verdadeiras
ou histórias baseadas em alguma ideia de alguém, certo? Então, eu adoro documentários, mas também adoro ficção, adoro cinema ficcional, certo? De gênero, como se fala. E você tem, cara, um monte de mente criativa maravilhosa no estado. É uma forma de você contar coisas. Quando eu viajo, por exemplo, as pessoas... Boa Vista, para quem não sabe, a cidade de Boa Vista, o município de Boa Vista, a zona urbana, ela não fica dentro da floresta amazônica. Mas quando você vê os mapas, as pessoas acham que você mora na floresta amazônica. Não, a gente fica numa zona de transição entre a savana, que seria o lavrado, que a gente chama aqui, e a floresta. Isso você vai explicando, você pode contar histórias sobre isso, entendeu? Você pode contar histórias, você descobrir, por exemplo, que no Tepequém, nos anos 60, tinha uma espécie de cinema. O primeiro cinema de Roraima surgiu no Tepequém nos anos 60, me contado por Tiago Brigler, que é um dos 80 produtores. anos, isso. Não, tem um pouco menos, sei lá, tem 60 anos, dos anos 60, né? Mais ou menos. Eu tô contando 40. Anos tá 60, certo. anos 60. É que você exibia filmes no Tepequém, certo? Então, contar histórias, eu como exibidor, eu penso o seguinte, eu adoro conhecer histórias. Tem gente que prefere produzir essas histórias, eu prefiro exibir essas histórias. Apesar de que a gente sempre produz pequenos docs desses eventos. A gente vai fazer também na Seda e depois vai disponibilizar nas redes, para as pessoas verem como é que é a questão de como aconteceu. Certo? Então, você tem, por exemplo, assim, você tem gente como Cláudio Lavô, como Alex Pisano, como Tiago Briglia, como o Luiz Cláudio Duarte, certo? Como o Alvarenga, você tem gente como o Aldenor, tem um monte de gente. Eu odeio falar o nome das pessoas porque a minha memória ela funciona depois que eu tenho que falar, você acaba esquecendo de pessoas. Você tem a Elisa Coimbra, que está produzindo filmes também, certo? Você tem gente que já mora aqui, como Benjamin, como Adriana Duarte, que são venezuelanos que passaram por Boa Vista, ou estão em Boa Vista, ou são produtores locais, certo? Você tem muitos produtores novos, como você falou. Uma das coisas que eu, pegando esse momento, pandemia, pós-pandemia, com as leis, é que muitos filmes foram produzidos. Só que muitos desses filmes, como professor, eu faço exibições esporádicas na escola também que eu trabalho, que é a Escola Monteiro Lobato, certo? De exibições, tanto livres quanto técnicas. Mas principalmente livros, as pessoas verem os filmes, certo? Nem precisa ter debate. A gente tem um Cineclube Fora do Eixo, que a gente até já falou sobre ele aqui, certo? Que os cineclubes, ele tem a ideia de você exibir filmes que não chegam às salas comerciais e fazer pequenos debates, ou longos debates, sobre os temas dos filmes exibidos. E uma das coisas que eu sempre pergunto para as novas gerações é você conhece as músicas daqui, você conhece os filmes daqui, e infelizmente, certo? A maioria não conhece. Muito por falha, assim, de acesso. Falta acesso. Cara, eu não sei a quantidade certinha, mas tenho certeza, assim, eu chuto que tem mais de 30 filmes roraimenses produzidos nos últimos 3, 4 anos. E esses 30 filmes foram exibidos talvez 1 ou 2 vezes. Então você precisa mostrar mais vezes esses filmes. Tem um certo? catálogo gigante já, Sim, né? eu chutei por baixo 30 filmes, tá? Por baixo mesmo. E eu digo o seguinte, por exemplo, na curadoria que a gente está fazendo para Seda, infelizmente todos os filmes não vão poder ser escolhidos, até por causa do tempo de exibição, certo? Mas tem o Cineclube Fora do Eixo. A gente vai exibir em outubro o Dia Internacional da Animação. E a gente pode montar mostras com filmes que não foram exibidos na Seda para exibir em outros lugares. A gente tem o equipamento completo, e a gente costuma montar em lugares públicos, abertos às pessoas. O mínimo que a gente precisa, no caso, quando chover uma tenda, se for um lugar aberto, e cadeira. Mas o resto é som, a tela de exibição. A gente consegue fazer isso. Aí até a energia a gente consegue com o gerador fazer isso agora. Mas a gente precisa que as pessoas... Óbvio, a gente não vai exibir o filme sem autorização do produtor, entendeu? Nunca, jamais. Certo? Mas as pessoas... Tem gente que entrou em contato. Eu tenho um filme... Reclamaram. Por que os filmes que selecionados são de 2023 a 2025? Por que os filmes são curtas-metragens de até 15 minutos? Certo? Por que não pode ter mais? Por que não pode ser um longa-metragem? Por que não pode ser anterior?
Então a gente precisava delimitar, porque senão a gente não teria condições de exibir esses filmes todos. Mas a ideia é a gente... E por que é só filme de Roraima, não filme de fora? A gente tinha que criar alguns critérios, entendeu? Mas a gente tem interesse total de Sempre exibir tem alguém os que quer filmes. questionar também. Eu fiquei até curiosa, Manuel, quantas inscrições tiveram aí, em média? Ó, mesmo com todos esses recortes, a gente teve 35 inscrições completas. Nossa, que legal. 35. Não, só que não foram só daqui, entendeu? A gente teve daqui de Roraima, eu não tenho o número, não sei se foi 21 ou 22. 21. 21. E 13 de fora, entendeu? E 14 de fora. Foram 35, foi assim mesmo, 35 inscrições, 14 inscrições de fora e 21 daqui, certo? Infelizmente, algumas inscrições passaram de 15 minutos. E pra gente não, tipo assim, a gente sabe que quem fica de fora vai reclamar. Eu tô falando aqui num dia que ainda tá acontecendo a curadoria, certo? De novo, gente, por mim, eu Colocava todo, colocava né? todos, exibia todos. Só que não funciona assim, né? Mas, de novo, a gente não pode exibir na seda, mas pode exibir. E vai ter a seda do ano que vem, se Deus quiser. A gente vai escrever a seda no próximo edital. A gente vai escrever, nem que não contemple tudo, mas a gente vai contemplar a seda Boa Vista, certo? Os filmes produzidos no interior, esses filmes que eu falei agora, esse documentário, a gente vai exibir por conta própria. Vai voltar a Normandia, voltar a Campo Alegre, voltar ao Tepequém, para exibir o filme que eles fizeram. Para eles lá, certo? E a gente... Durante essas oficinas mesmo. Não, né? não, não. Durante a oficina a gente vai produzir. Sim. E depois a gente vai voltar, fora da seda, exibir, certo? A gente tem um projeto contemplado já, pelo Ponto de Cultura, do Cineclube. No Cineclube, a gente vai, só que não são para esses mesmos locais. Só tem Campo Alegre repetido. Mas eu me comprometi, uma coisa que para mim vale a minha palavra. Então, ao Tepequém e a Normandia, a gente vai voltar para exibir. E um desejo que eu tenho é exibir as margens do Lago Caracaranã, certo? Eu conversei com o prefeito e a ideia é fazer uma exibição em algum final de semana com gente por lá, tal, principalmente para as comunidades indígenas, certo? Fazer a exibição de filmes num cajueiro, entendeu? Uma tela de cinema lá, com uma qualidade boa, e fazer isso para as pessoas verem filme. Não quer falar sobre isso, não tem problema. Isso aí vai ser Assistir totalmente filmes. memorável e inédito, viu? A gente adora isso. A gente, por exemplo, eu te falei que a gente fez uma exibição de um filme de terror na frente do cemitério. O filme começando meia-noite, na Mostra Maldita. A gente fez essa Mostra Maldita algumas vezes. A gente exibiu. Eu lembro. A gente exibiu até o Invocação no Mal, na época, maior sucesso, certo? E a ideia é voltar com essa mostra esse ano ainda. A gente sempre exibe próximo do Halloween ali e tal. Então, vamos voltar esse ano. Esse ano vai ter Mostra Maldita. E eu sei que a molecada gosta de filme de terror, a gente vai exibir. A gente exibiu já o Massacre da Serra Elétrica, que é um dos filmes que eu mais gosto. Então, a ideia da seda é mais uma oportunidade para exibir filmes e falar sobre cinema. Que é a sua paixão. Que é a minha ama. paixão. E não é uma paixão única e exclusiva sua. Tem muita Não, galera que não, ama justamente. cinema aqui em Roraima. E que justamente tem essa disputa, essa briga por espaço aí, inclusive nessa seleção, nessa curadoria agora da seda. Ainda bem, né? Legal. Ainda bem. 35 é muito Tanto filme. que a gente recortou a gente não vai colocar os filmes de fora do estado, certo? E filmes incríveis de fora do estado, incríveis. Fica assim, caramba, velho. A gente vai mandar um e-mail pra todo mundo, falar, ó, infelizmente não deu pra selecionar por motivo Mas, tal. por favor, se inscreva na próxima. Não, a ideia é porque é o seguinte, ó, isso é em primeira mão. Os filmes selecionados, eles vão receber um valor de licenciamento, certo? É um valor simbólico, tá? Certo? Eu prefiro não falar o valor aqui, porque vai ser mandado por e-mail para eles o valor direitinho, certo? Não é qualquer mixaria, não, mas tem um valor simbólico, certo? E vai receber depois uma espécie de não vou falar a palavra troféu, muito estranho assim, cara. Uma premiação. Uma premiação, mesmo, né? tipo a física, certo? Na Mostra de Boa Vista, porque na Mostra de Boa Vista a gente vai exibir, são 3 dias de mostras, são 3 mostras. 2 filmes nacionais, um dia com filme nacional, outro dia com filme nacional e outro dia com essa mostra que a gente selecionou os filmes. Não tem local certo ainda, porque a ideia é que a gente consiga exibir em cinemas de verdade, cinemas próprios mesmo. E ainda tem uns 5 meses aí pela frente Isso, também, né? A gente vai ter o
O Yanomix que estreou agora, a gente pode fazer uma parceria para exibir um dos 3 dias lá. Tem o Cine Super K, que é outro cinema local. E a ideia também é fazer... A gente sempre fez mostras nas ruas, certo? Mas um desses dias a gente precisa fazer um local tipo adequado para ter as palestras, para ter os debates, para ter os bate-papos sobre audiovisual com as pessoas de fora. Então a gente precisa ter além da exibição, ter uma estrutura melhor para essas pessoas que vêm de fora e para as pessoas daqui, que elas merecem. Entendeu? E quem está interessado também em entender mais, porque o bom das leis... Certo? E o bom... Até outros cineclubes surgiram. Tem vários cineclubes que surgiram durante o fomento mesmo. Esse fomento das leis de incentivo, né? No caso dos editais. Até um parceiraço nosso, que é o Wilson Oliveira, ele tem um ponto de cultura, ele tem um espaço físico, que é o Harmonia e Ritmo, que ele tem um cineclube lá físico também. O Zina Cultura tem um cineclube físico, certo? O Pareixara também tem, se eu não me engano, tem um cineclube também. Então você tem outros cineclubes que surgiram. Eu faço parte também desde 2012, a gente tem um cineclube ativo desde 2010, certo? Mesmo durante... Assim, a gente parou de exibir, a gente fazia assim em 2014, mas em 2014 até 2019, a gente fez várias exibições. Mostra do Filme Livre, Mostra do Minuto. Outras formas de exibição, outras né? exibições. A gente fez exibições de filmes em geral, até como é que fala? A gente fez também a Mostra Maldita em alguns anos, o Dia Internacional da Animação. A gente fez parcerias com alguns espaços físicos ou com a prefeitura para fazer nas praças. A gente exibiu o Star Wars, cara, lá no Mirandinha, durante 3 dias seguidos, os 3 filmes clássicos, ou seja, foi todo mundo na grama ali, tá, levava sua almofada, sua cadeira, e nem sei se eu posso falar isso, porque a gente não tinha direito para exibir, mas não era cobrado nada, certo? Ninguém ganhou dinheiro com isso, tá? Era mais para diversão mesmo. Com certeza. Nunca cobrou nada também com relação a isso. Ah, mas que legal, mano. Assim, a gente vê... Inclusive, você citou agora um novo cinema que estreou, né, em Roraima, mais um espaço também para exibir as produções locais. Eu vi que vai ter essa prioridade também no cinema. Eles divulgaram isso, porque é uma homenagem também ao estado... O próprio nome, né? Ao povo Yanomami. Então, eu vi na divulgação ali que também haveria um espaço para exibição de produções locais. Tem tudo a ver já com a SEDA, que é a Semana do Audiovisual de Roraima, a gente fazer um dos 3 dias lá no Yanomix. E a gente pode até conversar, porque lá o cinema tem aquela bancada na frente lá, acho que a gente pode pegar um dia, tá tudo certo lá, a gente faz a exibição, uma das salas, tudo certinho. Eu sei que é complicado, porque precisa ter lucro também pro cinema, né? Mas a gente não tem, um recurso para isso especificamente. A gente pode fazer essa parceria para exibir os filmes locais ou um dos filmes nacionais também lá. Não sei. Isso aí fica mais para frente, quando tiver tudo certinho, a gente divulga e volta aqui e fala direitinho de Boa Vista. Mas eu fiquei muito feliz em ouvir você. Você tem muita história, muita vivência. Se deixar, eu falo pra caramba. Não, mas isso é bom. Isso é bom. E eu queria que antes da gente encerrasse aqui a nossa conversa, a nossa entrevista, que você até contasse algo curioso aí de todo esse período seu no audiovisual, produzindo esses espaços de exibição para o cinema local. Tem alguma história marcante aí que dá para deixar para a galera? Até para motivar e incentivar que, apesar dos desafios, da luta que você com certeza passou por muitos momentos durante essa sua trajetória, mas que motive a galera que está chegando agora no audiovisual a não desistir, né? Depois da primeira porta fechada, enfim, do primeiro desafio. Vou contar duas. Uma rapidinho, que na verdade é uma divulgação, porque é o seguinte, em 2012, na terceira seda, a gente fez 2 oficinas de videoclipe. Uma delas é da música Pimenta com Sal, com a Euterpe cantando. Foi feito um videoclipe dessa música, você pode procurar no YouTube, tá lá, Pimenta com Sal. E o videoclipe é muito bom, entendeu? É muito bom. É uma das coisas que a gente sempre pensa, a gente tentar ir da oficina lúdica, fazer uma coisa mais prática mesmo, que aquilo realmente renda algum produto. E também uma oficina, nesse mesmo ano, da música da Gangue do Rap. Depois eles se separaram e formaram vários rap. Os principais MCs de Boa Vista saíram da Gangue do Rap ali, certo? Me desculpe os outros, mas vieram depois deles, que é Área PCS, que é um clipe incrível. Eu adoro essa música, inclusive. A grande história é que em 2014,
Quem gosta de cinema nacional, tava te contando antes, essa história eu posso contar cortando algumas partes. As partes que corta deixa no off. Isso, inclusive tem a ver com cortes. O Rodrigo Aragão, ele é o principal... Ele não vai ouvir isso, porque eu posso contar aqui, por favor. Ele é o principal produtor e diretor de cinema de terror do Brasil. Certo? Inclusive, ele estava na Europa divulgando o último filme dele há pouco tempo. Tem filme dele na Netflix também, tá não sei se eu posso falar. Em plataforma de streaming, desculpa. E em 2014 a gente trouxe ele para participar da Quinta Seda. Ele fez uma oficina de efeitos especiais. Essa oficina foi incrível, cara. Foi maravilhosa. A gente exibiu um filme dele. Essa exibição, a gente fez da Mostra Maldita dentro da Seda. A Mostra Maldita, a gente, como já falei, era uma exibição de filme de terror. E a gente exibiu um filme dele, eu não lembro qual foi o filme, acho que era Mangue Negro, que é um filme de zumbi. E tinha muitas cenas pesadas. O filme foi exibido, acho que foi no dia 30, não foi o dia específico do Halloween. Que é 31 de outubro. Então, né? Acho que foi próximo, bem próximo. Ou foi 30, eu acho que foi 31 sim, cara, entendeu? 31, ou 30 para 31, meia-noite em frente ao cemitério. O cemitério ali do São Esse Vicente. Esse é um rolê que eu não ia, viu? Eu sou medrosa. em frente ao cemitério. Só que é o seguinte, ele ia chegar para ver o filme sendo exibido. E o filme, ele infelizmente teve um problema no voo, assim, alguma coisa do voo com ele, teve que adiar para um dia. Então ele chegou um dia depois da exibição. Só que, tipo assim, tava chegando próximo da exibição e um amigo meu, não vou falar quem foi, porque aí não posso comprometê-lo, que tava na produção, falou: Manuel, cara, é o seguinte, ó, a gente precisa... Eu não posso falar isso, cara. A gente precisa cortar o filme. Só que a gente não pode falar pro Rodrigo, porque não pode cortar o filme do diretor. Mas é porque era por uma boa intenção, porque tinha cena, a gente sempre fazia exibições nas ruas, e aparece muita criança. A gente fala, gente, censura 16 anos, censura 14 anos. Cara, meia-noite, pelo amor de Deus, criança tem que estar em casa. E tinha criança, tipo, de 8 anos lá, cara. Entendeu? Gente, o pai, não, tudo bem, pode deixar. E o filme tinha algumas cenas, digamos, que não poderia. Então a gente cortou o filme. Cenas explícitas ali, Isso, né? de 2 horas, a gente exibiu 1h20, 40 minutos de corte, cara. Isso pra quem é da área, sabe que isso é complicado, entendeu? Porque tira o sentido mas, de muita coisa, não, né? mas tipo assim, o filme ficou com um sentido, entendeu? Com sentido no filme sem o consentimento do diretor. E as crianças, cara, e aquela coisa assim, tipo assim, eu esperava, torcia para que... e olha que é um filme de terror, de gore, que é uma área que você tem muitas cenas exageradas, muito sangue, muita tripa, muitas vísceras, mas é um filme de terror exibido na frente do cemitério. Agora, o detalhe é que, quando isso foi exibido no carro do Sesc, ali, um palco com a tela lá em cima, com as cadeiras montadas. Quando estava sendo montado, chegou um agente da EMU. Ele falou: cadê a licença? E a gente tinha feito uma parceria, certo? Com a FETEC, se eu não me engano, de liberação, mas não era, acho que não era não era a respeito da FETEC, sim da EMU. E o cara falou que não poderia ficar ali, não sei o que e tal. Acho que alguém do Sesc ligou, conseguiu o telefone da prefeita. Eu falei: cara, liga pra ela que eu falo com ela. Eu falei prefeita já, né? Só pode ter sido uma, então. Conseguiram ligar pra ela e eu falei com ela. E ela falou diretamente, eu expliquei a situação, prefeito, tá acontecendo isso. Não tem nenhum fim lucrativo, tal. A gente fez essa parceria, a parceria de várias ações com a FETEC. E aí foi uma falha minha, porque era com a EMU, não sei o que. E aí ela falou com o agente da EMU ali, com medo de não acontecer a sessão. E o cara: não, tudo bem. Ela liberou, tá liberado. E deu tudo certo. Conseguimos exibir. 1h20 de filme. 1h20 de filme. E acho que 1h20, tipo assim, por exemplo, a gente exibiu já o Massacre da Serra Elétrica, tem um pouquinho mais, tem 87 minutos, tem 1h27. E acho que as pessoas também não têm muita paciência hoje em dia de ficar muito tempo vendo um filme muito longo, certo? Essa nova geração gosta de ver série, corta ali a série, vai comer, não sei o que, volta, depois exibe de novo. E longa-metragem, tipo, você tem que ver o filme inteiro, né, cara? Sem parar. Mas enfim, essa história foi muito louca na época, porque o Rodrigo não sabe. Rodrigo, se você ouvir isso, me desculpa, cara. Me desculpa mesmo. Pode me culpar. A gente pretende te trazer de novo, porque ele é
o maior produtor e diretor de cinema de terror, e é a coisa que eu mais gosto, são os filmes de terror. E esse ano, melhor safra de terror dos últimos tempos. Melhores filmes de terror, acho que em muito tempo. Quem perdeu A Hora do Mal e Deixa Ela Entrar, não, Traga Ela de Volta, pode assistir. Sensacionais. Os filmes sensacionais. Que são os filmes de terror que estão em... Tava em cartaz há pouco tempo, além do... Que se destacaram, no caso, tem, esse ano, tem, né? tem outros, tá? Tem o Juntos, tem esqueci agora no filme do... Eu não vou conseguir te ajudar porque eu sou uma pessoa completamente medrosa. Cara, ó... Eu fico pulando os filmes de terror. São maravilhosos os filmes, cara. Mas eu venho divulgar A Mostra Maldita, que a gente vai fazer. Venho divulgar A Mostra Maldita. Que vai ser, eu vou tentar fazer no cemitério de novo. Vamos lá, vai ser... Por não favor, esquece Emu, de pedir a as liberação da Emu, autorizações. com certeza. Ou então qualquer coisinha eu ligo pro Arthur. Aí tem que conseguir o telefone dele aí, né? Isso. Mas muito obrigada aí por ter compartilhado isso com a gente, né? É um desafio fazer trabalho no audiovisual, trabalhos culturais, mas é um desafio muito gostoso, é um desafio muito prazeroso, né? Que você falou que o cinema é o que te dá prazer, de fato. É as nossas paixões, né? Que a gente vive por isso também. Não, você não é só professor de biologia, não é só músico, também é músico, mas também não é só músico, é essa pessoa completa, né? Que é todos os três em um. E muito mais. Na verdade, dependendo de como você olha o copo, tipo assim, é uma confusão ali, meio controlada ou descontrolada, que eu tento melhorar um pouco a cada dia, mas com certeza longe do objetivo, mas continuando. E é isso. É isso. Dia de cada vez. Obrigado mesmo, Beatriz, pela oportunidade. Vocês perceberam que eu gosto de falar, principalmente quando falo de coisa que eu gosto, com cinema. Não falei de educação, que é o que me define também, mas é isso. Mas só para lembrar que a galera, já vai ser agora, no final desse mês, as primeiras exibições, lá em Campo Alegre, 26, 27 e 28 de setembro, em Tepequém, nos dias 3, 4 e 5 de outubro, e em Normandia, 10, 11 e 12 de outubro, e em Boa Vista agora só ano que vem, no final de janeiro, início de fevereiro. Então, muito obrigada, Manuel, por toda essa exposição que você trouxe aqui de informações, histórias, falando sobre cinema e audiovisual. Muito sucesso para o Canal Cultural, para a SEDA, né, para a Semana do Audiovisual e para todo o trabalho que você produz e toma à frente aqui também em Roraima. Parabéns. Muito obrigado, eu agradeço. Lembrando que esse é um projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo, Lei Estadual de Audiovisual, que é a Paulo Gustavo, que a gente foi contemplado. Quero agradecer a Secult por ter feito esse edital, certo? É um recurso federal, mas que foi administrado pela Secult. E, com certeza, esses editais são fundamentais para você fomentar a arte e cultura. Gente, quem é de fora e acha que é jogado fora, esse dinheiro é reinvestido todo localmente, certo? Todo mundo que pega esse dinheiro são cidadãos normais que pagam conta, comem, se vestem, gastam aqui, contratam profissionais daqui e voltam na forma de impostos e de consumo aqui local. Então é importantíssimo você ter esse fomento cultural que é importante para a vida de todo mundo. Isso acontece no mundo inteiro. E em todas as áreas, não é só na cultura, não. Na agricultura, na saúde, na educação, você tem fomentos, você tem editais, você tem fomentos, isenções fiscais para que isso aconteça. E a cultura também precisa da sua. Então é isso. Eu gosto dessa parte de quando vocês que produzem reforçam a importância desses editais, porque também desse lado daqui, conversando sempre com os produtores e artistas, cada história linda, né, que acontece graças a essas leis também, a esses editais, e é o que tem acontecido aqui em Roraima. E que essas histórias sejam contadas, sejam gravadas, virem documentários, que a gente possa exibir para a gente nunca esquecer as pessoas que contam a história de Roraima no seu dia a dia. E que venham gravar aqui no Com Cultura certeza. na Mesa. É isso mesmo. Então, assim, a gente vai encerrando, Manuel, mais um podcast Cultura na Mesa, hoje falando sobre a Semana do Audiovisual, produzida aqui pelo Manuel Rola, que é e uma equipe, tá? E uma equipe inteira, né? E que é um grande produtor aqui também de eventos, né? Voltados para essa área aqui no estado. Então, a gente vai encerrando e eu já convido você também a ouvir outras entrevistas, outros podcasts. Só acessar as redes sociais da Defensoria. Em todas é só buscar por @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!